bem? Você sabe qual a diferença entre capitalismo e socialismo? As principais diferenças entre o capitalismo e o socialismo giram em torno do papel da propriedade do governo e da economia. Enquanto o capitalismo defende um Estado menor, o socialismo se baseia na exploração comum dos bens, que devem ser controlados pelo governo e o lucro distribuído entre os membros da sociedade. E a definição do capitalismo, qual é? Bom, o capitalismo é uma teoria ou sistema de organização social baseado no mercado livre, na propriedade privada e suas operações têm fins lucrativos. No sistema, a propriedade pertence aos indivíduos ou a empresas. Esse sistema defende a liberdade de escolha do consumidor. Já o socialismo é uma teoria ou sistema de organização social baseado na exploração de bens em comum, onde a propriedade é atribuída aos trabalhadores e, em última instância, ao Estado. No socialismo, o Estado controla a economia, sendo responsável por planejar a exploração e a distribuição dos bens produzidos. Vejamos as principais características do capitalismo. É uma economia baseada no mercado, composta por compradores, que são as pessoas, e os vendedores, que são as empresas privadas ou corporativas. Os bens e serviços produzidos destinam-se a gerar lucro. O governo deve proteger o livre mercado, pois ele determina investimentos, produção, distribuição dos bens. A interferência do governo só é permitida ao fazer e aplicar regras ou políticas que regem a conduta dos negócios. Existe uma necessidade de produção e compra contínuas para que a economia capitalista funcione eficientemente. E agora vejamos as principais características do socialismo. Os meios de produção são propriedades de empresas públicas ou cooperativas, e os indivíduos são compensados com base no princípio da igualdade. Existe igual oportunidade para todos. As indústrias em larga escala são esforços cooperativos e, assim, os retornos dessas indústrias devem ser devolvidos e beneficiar a sociedade como um todo. A atividade econômica e a produção são planejadas pela autoridade central de projetos e com base principalmente nas necessidades de consumo humano. As formas tradicionais da sociedade capitalista, como a propriedade privada, devem ser destruídas. Agora vejamos as vantagens do capitalismo. 1. Poder de escolha do consumidor. Os indivíduos podem escolher o que irão consumir e essa escolha faz com que a concorrência aumente e surjam melhores produtos e serviços. 2. Eficiência da economia. Os bens e serviços produzidos com base na demanda criam incentivos para reduzir custos e evitar o desperdício. E 3. Crescimento econômico e expansão. A concorrência busca por expandir o mercado, aumenta o produto nacional bruto e eleva os padrões de vida. Agora vejamos as vantagens do socialismo. 1. Diminui a desigualdade. No socialismo, nenhum indivíduo pode ter mais do que o outro. As empresas são de propriedade do governo. O dinheiro não é fator de controle em uma sociedade socialista. 2. Necessidades atendidas. As necessidades de todos devem ser satisfeitas. Isso significa que os cuidados de saúde são universais. A educação é de graça e o acesso à moradia e outros itens necessários para a vida são facilitados. 3. Mobilização de mercadorias. Desastres de todos os tipos podem ocorrer a qualquer momento e, quando acontecem, uma quantidade imensa de serviços e bens são necessários para garantir que todos estejam seguros e atendidos. No socialismo, o governo tem um controle total desses bens, podendo utilizá-los nas áreas em que mais precisam. 4. Direitos humanos básicos garantidos. Determinadas ideias do socialismo são utilizadas em praticamente todos os países, mas isso não faz desses estados regimes socialistas. Estas ideias são uma maneira de garantir que direitos e artigos básicos e necessários sejam fornecidos
a todas as pessoas. Alguns exemplos disso são o sistema de educação pública no Brasil e o Sistema Universal de Saúde no Canadá. E quais as desvantagens do capitalismo? Primeiro, monopólios de poder. As empresas capazes de criar monopólios sobre determinado mercado podem abusar dessa posição, podendo desenvolver ações prejudiciais à sociedade e a cobrança de preços mais altos para certos produtos. Com tanto poder sobre o consumo das pessoas, o capitalismo contaria com várias formas de exploração econômica e cultural, reprimindo trabalhadores e até mesmo promovendo a alienação social. Segundo, desigualdade. Nas sociedades capitalistas, os bens e riquezas que pertencem a um indivíduo geralmente são passados de geração em geração. Então, se um pequeno grupo de pessoas detém toda a riqueza que continua sendo transmitida às mesmas pessoas, as desigualdades e divisões sociais tendem a crescer com o passar do tempo. A concentração de riquezas é um dos pilares de uma sociedade capitalista, e os críticos do sistema sustentam que isso aumenta a desigualdade, pois as pessoas sem capital precisam vender a sua força de trabalho aos que possuem. E terceiro, recessão e desemprego. Uma economia baseada no mercado de consumidores e produtores pode ter muitas oscilações, porque depende da oferta e da demanda. Dessa maneira, em caso de diminuição da demanda, empresas fecham e aumenta o desemprego e se entra num ciclo da crise econômica. Agora vejamos as desvantagens do socialismo. Primeiro, a falha histórica. Em todo o mundo, vários países testaram a ideia do socialismo e todos falharam. Não importa quantos ajustes diferentes o governo tente aplicar, historicamente foi provado que esse sistema não funciona em sua totalidade. Porém, vários países incorporaram determinadas medidas consideradas socialistas em seus governos. 2. Nada é seu. É proibido possuir propriedade privada em uma sociedade socialista. Isso faz com que o indivíduo em si não tenha nada, pois os bens pertencem a todos ou ao governo. E terceiro, menor inovação e crescimento. Com o socialismo, as necessidades básicas devem ser atendidas. Então, o indivíduo não ficaria preocupado em se esforçar para ter uma propriedade como um imóvel. Isso pode parecer bom, mas há quem acredite que as pessoas se acomodam. Com isso, a inovação, a criatividade, a motivação e outras formas de avanço da sociedade seriam diminuídas. E quarto, custa caro. Custa muito dinheiro garantir as necessidades de todas as pessoas. E esse dinheiro deve vir de algum lugar. Todo dinheiro gerado pelos cidadãos é tributado em porcentagens extremas para cobrir todos os custos. Vale citar que o capitalismo também pode custar caro, uma vez que muitos tributos são colocados em prática. Alguns pagam mais, outros pagam menos, voltando ao cerne da desigualdade, muito criticada por aqueles que não acreditam no capitalismo. Se você gostou dessa videoaula, se inscreva no meu canal e um grande abraço!